Olá, pessoal! Eu sou Rubi Martins, professora de Geografia. Nós vamos iniciar aí agora o oitavo ano, PET Volume 2, Semana 2. A unidade temática, né? Conexões e escalas. O objetivo do conhecimento são corporações e organismos internacionais do Brasil na ordem econômica e mundial. Vamos lá, então, né? Bom, o planeta Terra é constituído por países, povos, culturas e paisagens muito diferentes entre si. Apesar de tamanha diversidade, há países que são agrupados em regiões por apresentarem características naturais, culturais, econômicas e sociais semelhantes. Esses agrupamentos foram estabelecidos em grande parte com base nos contextos políticos e econômicos predominantes no cenário mundial, em diferentes épocas. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e territórios nacionais passaram por várias mudanças. Essas mudanças ocorreram, por exemplo, em virtude da ampliação do território de um país, da anexação de novas áreas ou da criação de um novo estado. Os continentes estão divididos em países separados uns dos outros por limite. A maioria dos países são estados soberanos que exercem o controle sobre um território delimitado, politicamente independente, com governo e leis próprias. A nação consiste em um grupo de pessoas que compartilham um passado histórico que deu origem a uma identidade cultural, ou seja, tem características comuns quanto ao idioma, costumes, línguas, tradições e crenças. É um conceito definido, portanto, culturalmente. Uma nação pode ter múltiplas origens étnicas, como é o caso brasileiro, quando ocupam um território e se organizam política e administrativamente, dão origem a um Estado ou Estado-nação. Nem sempre a identidade completa entre Estado e nação, visto que há Estados com duas ou mais nações e nações sem Estado, lutando ainda por seu território e soberania. O continente americano pode ser regionalizado de duas formas diferentes. Uma observando os critérios físicos, América do Norte, América Central, América do Sul, e outra que observa critérios históricos e econômicos, dividindo o continente americano em América Anglo-Saxônica e América Latina. Os países da América Anglo-Saxônica são os Estados Unidos e Canadá. São países desenvolvidos com elevado índice de desenvolvimento humano. Já os países da América Latina são os países subdesenvolvidos que apresentam um índice de desenvolvimento humano mais baixos e grande desigualdade social. A África é um continente que abriga os países subdesenvolvidos mais pobres do mundo. As condições econômicas que atualmente marcam os países mais pobres da África têm raízes em seu passado colonial. Embora nas últimas 5 décadas os países africanos tenham adquirido sua independência política em relação às nações europeias, vários deles ainda permanecem economicamente dependentes dessas nações. Bom, esse é o PET, né? Então agora a gente já vai para uma explicação mais aprofundada aí, né, desse tema, dessa temática aí com a gente. Então, a Constituição e a organização política dos países. A gente já viu, né, a questão do povo, da densidade demográfica e tudo, então a gente vem um pouquinho falando sobre população. O que é população? É o conjunto de indivíduos que habitam determinado estado. Exemplos como as pessoas que residem no Brasil, brasileiros natos, pessoas de outras nacionalidades, apatriadas, entre outras. O povo é o conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo político e jurídico ao Estado. Um exemplo que são os brasileiros natos ou naturalizados. Então, gente, população é um conjunto de pessoas, né, de indivíduos que estão em um determinado estado. Quando eu falo estado com a letra E maiúscula, estou falando de país. Então, no caso, o indivíduo que habita o país. E o povo é o conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo político e jurídico ao Estado. No caso, né,
a gente tem os brasileiros que são naturalizados, né? São brasileiros natos que nasceram ou são naturalizados, né? De acordo aí com a Constituição Federal, eles acabam tendo aí dupla nacionalidade. Um exemplo aí, um europeu, uma pessoa mora na Inglaterra e vem morar no Brasil. Chega um ponto que ele busca essa outra nacionalidade, né? Ele busca ser naturalizado brasileiro. Então ele passa a fazer parte aí do povo brasileiro, tá? Então, só para vocês verem aí, estados, né? É uma identidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, o estado ele tem uma área delimitada, o país ele tem uma área delimitada e dentro desta área existe uma soberania, né? Um poder soberano para governar, né? Para poder aí direcionar o povo, tá? O povo, viu, gente? Então, quais são esses poderes? São os 3 poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo, tá? O judiciário são juízes, o legislativo são os legisladores aí, são os deputados, os vereadores, e o executivo é o prefeito, o governador, no caso, né, quando a gente fala em estado, a gente fala do presidente, né? Bom, e o que é essa tal soberania, né? Qual poder que é esse soberano? Soberania é um estado que tem o poder máximo do seu território, sendo este poder exercido por órgãos representativos. Quem são esses órgãos representativos da soberania de um estado, de uma nação, né? de um país? A Assembleia Nacional, os tribunais, né? Entre outros aí. Bom, e o que é a nação? Professora, mas povo e nação é a mesma coisa? Não, gente, não é. Povo é indivíduos ligados ao território por vínculo político, jurídico. Nação já é algo íntimo. É as pessoas que têm o mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma, que têm os mesmos costumes, que existe uma identidade cultural onde a cultura é a mesma, um sentimento de pertencimento àquele local, né? Histórico, cultural, idiomas, religião. Então, o povo, olha, a gente tem o povo, são as pessoas, né? Os indivíduos ligados a um território por um vínculo político e jurídico. As identidades, né? O íntimo, né? Aquilo que eu falei com vocês, que como que eu posso falar? É um sentimento, né? Aí é um grupo de pessoas que tem a mesma cultura, e seja ela na história, no idioma, na religião, tá? Mas o território, que é a parte física aí, né, do estado, no caso que a gente colocou Brasil, é igual à nação. Então, uma nação são as pessoas com seus costumes dentro de um território. Vira-se uma nação. É diferente de povo, que povo é ligado ao território por política e por jurisdições, pelo judiciário, né? Então, olha, um estado é representação, né? É entidade com poder soberano que governa o povo dentro de um território. Território é a base fixa e a nação é o quê? É o povo, né? Junto com a sua história, sua cultura, suas identidades histórico-culturais, que vão aí, junto com o território, se transformar na nação, tá? Bom, aqui, né? Já o professor, esse é um desenho bacana pra caramba que eu peguei na internet para vocês, eu acho ele esplêndido. Então, o povo mais a sua cultura, mais o seu território é igual à nação. Pronto, identidade nacional. A nação, com o governo, que são as leis próprias,
forma-se o Estado-nação. Quem é o Estado-nação? É o aspecto físico e político, né? É o país, forma-se o Estado-nação é o país, que é o aspecto físico, e é o Estado, que é o aspecto político. Tá? Então, Estado-nação é o físico mais o político. Ok? Então, continuando, gente, nosso país, né, a América, o continente americano, ele, ao longo, né, aí da sua construção, da sua formação do território brasileiro, do território aí do continente, né, de acordo com a sua formação, houve a necessidade de regionalizar. O que é regionalizar? É separar por critérios, né, comuns, seja ele políticos, sejam eles socioeconômicos, culturais, tá? Então a gente tem aí América, o continente americano, aqui dividido em critério geográfico, regionalizado pelo critério geográfico. Então a gente tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Lembrando, gente, que o México aqui, quando a gente fala do critério geográfico, da regionalização por critério geográfico, o México, ele se encontra na América do Norte. Ao contrário de quê? Ao contrário de quando a gente vai falar do critério socioeconômico e cultural, aonde o México vai estar dentro da América Latina. Por quê, professora? Nossa, mas a América anglo-saxônica é só Estados Unidos e Canadá? Sim, é só Estados Unidos e Canadá, simplesmente pelo fato de eles terem o socioeconômico e a cultura como característica predominante. Já na América Latina, esse critério foi usado as línguas latinas. Então, por isso, América Latina, tá? Aqui também a gente tem, né, a África aí com as suas regionalizações. Então, a África é um continente muito grande e por isso houve uma necessidade de se regionalizar dessa primeira forma, que são os critérios geográficos. Pegou-se a África e dividiu de acordo com os critérios geográficos, com critérios físicos, né? Clima, relevo, né? Com a parte física, com os critérios geográficos. Tá? Então, dividiu-se a África Ocidental, a África Central, Meridional, Oriental e Setentrional. Já agora, na regionalização 2, a gente tem o critério socioeconômico e cultural aqui na África. Então, a gente tem a África dividida em duas aí, a verdezinha, que é a subsaariana, e a rosinha, que é a setentrional. Bom, professora, mas qual o critério que... Não, por que não dividiu no meio, né? Não, realmente. Simplesmente, pessoal, por quê? Porque essa África setentrional, ela é mais rica. A África subsaariana, ela é menos desenvolvida, né? Ela é subdesenvolvida aí, poucos países aí que tem é emergente e tal. E o que separa é o sertão aqui também, né? A parte aqui, um sertãozão, que é o deserto, né? O deserto do Saara aqui, se encontra aqui nesta área, o deserto do Saara. E a região de Sahel, que é uma das áreas bem pobres aí da África. Tá? Então, a gente tem o critério geográfico e o socioeconômico e cultural do continente africano e do continente americano. Bom, pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário para me ver aí o que a gente pode melhorar nessas aulas, né? Nesses vídeos de aula, videoaulas aí para vocês. Grande abraço para vocês. Se inscreve no canal aí, porque já já tem mais novidade. Um grande abraço.